TVB Entrevista. Oferecimento. Calçados Apollo, o presente no estilo do seu pai. E agora eu volto à minha pauta do programa, não é? Que é sobre a Câmara de Mediação e Arbitragem de Joinville, com a Jordane, que estava aqui. Eu fiz esse comentário e todo mundo, e com certeza você também acompanhou esse golpe. Infelizmente. Infelizmente, não é? Então, a Câmara de Mediação é uma justiça rápida, com força, para tentar mediar conflitos. Este caso, que um vagabundo roubou e os outros ficaram no prejuízo, a Câmara não tem como ajudar. Na esfera criminal, não, porque as questões de crime são competências exclusivas do Poder Judiciário do Estado. Mas na questão da reparação civil, da devolução das parcelas, neste caso, poderia ser resolvido através de um processo arbitral. Uhum. PROCON tem um pouco desse trabalho que vocês realizam, de juntar as partes para encontrar uma solução? Sim, o PROCON ele atua muito como conciliador, porque ele faz a intermediação do consumidor com a empresa ou prestador de serviços. Então, ele tem essa política de tentar a conciliação. Então, nesse caso, eu também posso, em não querendo procurar o PROCON por alguma razão, eu posso procurar vocês e dizer assim, olha, eu comprei uma geladeira, não funcionou, eu comprei um carro, não funcionou, eu comprei, enfim. E vocês podem tentar auxiliar a resolver esse problema? Com certeza, tanto da forma de conciliar, quanto pela arbitragem, se isso for do consenso das partes envolvidas. Tem uma coisa que eu fiquei impressionado. Quando eu for realizar um contrato novo, por exemplo, de um aluguel, você me dizia, que eu coloco lá no final do contrato que qualquer problema será resolvido pela Câmara de Mediação, qualquer discussão de não pagamento, de quebra do imóvel, enfim, eu não precisarei mais ir no fórum. Eu irei a vocês. Sim. Certo? Muito bem. Cheguei lá e disse, olha, ô Zé, tu não pagou o meu aluguel. Eu vou pegar o meu contrato, o nosso contrato, e vou entregar para a Jordane. Está aqui. Você tem como resolver isso na Câmara? Como você resolveria esse problema? A primeira providência que a Câmara toma é notificar a outra parte de que foi solicitado este procedimento. Nós podemos chamar de ação de cobrança, ação de despejo, o nome não importa. Mas foi dado início a um procedimento de arbitragem e, desde que previsto essa situação no contrato, ou seja, a opção pela arbitragem, a outra parte ela é notificada e o comparecimento dela é obrigatório. Não tem como dizer eu não vou. Ela até pode não ir, mas o procedimento continuará normalmente e, afinal, o árbitro dará uma sentença. E essa sentença terá força legal da mesma forma que uma sentença proferida por um juiz do Estado. Então, neste caso, você é árbitra. Sim. No início nós falamos. Então, você tem um papel de juíza. Isso mesmo. Nesta Câmara Arbitral. Eu disse que o nosso contrato, meu e do Zé, que não foi cumprido, foi para a tua mão. Você decidiu que ele tem que pagar. Isso. Não é? Se ele não pagar, o que acontecer? Se ele não pagar, o credor, no caso você, leva esta sentença aí sim ao judiciário para ser executada. O que significa isso? O árbitro ele tem o poder de julgar e de decidir, mas ele não tem o poder coercitivo, o poder de obrigar as partes a cumprirem a decisão. Então, nesse caso, com a sentença arbitral, a parte, ela como se ela tivesse um cheque, uma nota promissória, ela vai fazer a cobrança disso perante a justiça. Só que, neste caso, a justiça ela não vai mais analisar o mérito da questão, não vai dizer se a sentença está certa ou não. Ela simplesmente vai emitir uma ordem de cumpra-se. Se a sentença determina o despejo, o juiz vai designar um oficial de justiça para ir lá intimar a pessoa e
fazer o despejo dessa pessoa. Se a sentença determina que a parte deve pagar um determinado valor, da mesma forma, através da execução, o juiz vai mandar intimar essa pessoa para que ela pague sob pena de ser penhorado algum bem. Ou seja, a arbitragem, ela resolve o litígio. A briga. E, em caso de descumprimento, a Justiça do Estado faz a coerção desse cumprimento. Manda cumprir. Manda cumprir e não questiona. E uma outra coisa que eu fiquei impressionado é que voltando a esse exemplo ainda do nosso conflito em relação ao aluguel, não é? Você determinou que o Zé pagasse o aluguel ou fosse, ou saísse da casa. Né? Você mandou essa decisão já concluída para o juiz no fórum. Quanto tempo o juiz, em média, leva para cumprir a tua sentença? Nós não acompanhamos essas execuções, porque a partir do momento que o árbitro profere a sentença, ele encerra ali a sua atividade. Quem faz essa execução aí é a parte através de um advogado. Mas digamos assim que nós temos conhecimento de algumas situações, por exemplo, de despejo, em que é necessário a execução. O oficial de justiça ir lá? Ir lá, isso leva no máximo em torno de 2 meses. O que no processo normal ficaríamos conversando sobre meses ou anos, mais né? de um ano. Isso, com certeza. Ok, o seu Zé recebeu a intimação para despejo. Mas aí o seu Zé disse, não, eu fui julgado por uma juíza que não é juíza, né, que é uma árbitra, né? Então eu vou pegar meu advogado e vou lá na justiça dizer, não concordo com isso, vamos revisar todo o processo. É assim? Não era para ser, mas até pelo desconhecimento que as pessoas têm, às vezes acontece delas receberem uma notificação para um processo, receberem uma cópia de uma sentença e não darem o valor devido. Achar que aquilo não vale. Achar que aquilo não vale. E pior, às vezes até assessorados por advogados que conhecem pouco da arbitragem, recebem essa informação. Não se preocupa porque isso não vai dar em nada. E um tempo depois, essa sentença é levada para ser executada. E quando vem o oficial de justiça lá e fala, olha, você tem tantos dias para sair, aí é que cai a ficha e a pessoa, aí ela acredita que realmente... E não pode fazer mais nada. Aí já não pode fazer mais nada. A não ser... Porque a sentença arbitral, ela é irrecorrível. A partir do momento que o árbitro profere a sentença, não cabe recurso nenhum. Ou seja, não adianta você continuar brigando na própria justiça. Não adianta. Não tira daqui e põe para lá e embarriga para frente. Não. Existem alguns poucos casos em que pode-se discutir uma nulidade da sentença. Digamos que a lei, algum item da lei aqui foi desrespeitado em relação à forma da sentença. Mas em relação ao mérito, nunca pode ser questionado. E nem a modalidade, ou seja, o instrumento que foi utilizado, no caso, uma câmara arbitral. Não, porque para se usar da arbitragem, as duas partes têm que concordar. Ou elas fazem um contrato prévio, como um contrato de locação, e já fazem essa previsão que se acontecer algum problema, será levado para a Câmara de Arbitragem. Ou na ausência de contrato, digamos, um acidente de trânsito. 2 veículos colidiram e ali eles não conseguiram chegar a um acordo e ambos... resolvem não conversar mais sobre isso. Mas uma das partes ficou indignada, quer receber o prejuízo, procura a Câmara, fala, olha, teve esse acidente de carro, eu tive um prejuízo e eu quero ser reparado. Nesse caso, não existe um contrato entre as partes. Mas o que a Câmara faz? Ela convida a outra parte. E se a outra parte aceita e comparece, a partir dali, então, é iniciado o procedimento de arbitragem. E aí fica as duas partes obrigadas a decisão, no seu caso, como se juíza tu fostes. Sim. Então, nesse caso, elas vão assinar um documento ali dizendo que concordam que a questão seja resolvida pela Câmara de Arbitragem. Elas concordam também com a nomeação do árbitro, uma diferença da arbitragem, que as partes podem escolher o árbitro. No caso, vocês têm quantos árbitros ou juízes aqui em Joinville, nesta Câmara Setorial? Hoje, em torno de 11 ou 12, porque além dos efetivos na Câmara, nós temos os prestadores de serviços autônomos, que quando nós necessitamos, às vezes, de um especialista ou um árbitro de fora, ele é convocado para participar de um processo também. Então eu chego lá, eu sempre dou o meu exemplo para ilustrar um pouco, não é? Evidente. Eu chego lá, por exemplo,
com uma batida de automóvel, olhei, você está na escala, enfim, para me atender, eu disse, não, doutora Jordana, eu não quero, eu posso escolher um outro árbitro. Pode escolher um outro árbitro. Sem nenhum constrangimento. Sem nenhum constrangimento. Obviamente, esse árbitro não vai poder ser um amigo seu, não vai ser um parente seu, porque isso é um impedimento da lei. Claro. O árbitro tem que ser, acima de tudo, imparcial, neutro e não pode ter nenhum vínculo com as partes. Ok. Daqui a pouquinho eu volto, depois de um breve intervalo, um instante só.